Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo agora as últimas 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para professor 1 da Prefeitura de Jundiaí, que aconteceu no dia 20 de outubro de 2024. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, gente, seja membro do canal, pois isso me ajuda muito. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou de resolução de equação e de sistema. Ela diz assim: a biblioteca de um colégio recebeu a doação de 432 livros que foram inicialmente colocados em pilhas, de modo que cada pilha ficou com o mesmo número de livros. Sabendo que o número de pilhas formadas era igual a 1/3 do número de livros de uma pilha e que em uma semana 3 dessas pilhas tiveram seus livros catalogados, o número de livros que ainda precisam ser catalogados é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que a biblioteca desse colégio aqui recebeu a doação desses 432 livros. Eles foram inicialmente colocados em pilhas, de modo que cada pilha ficou com o mesmo número de livros. Portanto, esses 432 livros eles foram distribuídos em pilhas, eles foram divididos em pilhas, de modo que cada pilha ficou com o mesmo número de livros. Então, todos esses 432 livros aqui foram divididos aqui, em pilhas, de maneira que cada pilha ficou com o mesmo número de livros. Então, se todos esses livros foram divididos em pilhas, significa que não sobrou nenhum livro aqui. Então, portanto, o resto aqui vai ter que ser 0. Não sobrou aqui nenhum livro. Então, esta é uma divisão exata. Sendo uma divisão exata, a gente pode dizer que esse número P vezes esse número L tem que ser igual a 432. Perceba, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, o texto também informou para a gente que o número de pilhas formados aqui era igual a 1/3 do número de livros. Vamos pegar esse 3 que está aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então, nós vamos ter aqui 3P, que é igual a 1 vezes L, que vai dar L. Se 3P é igual a L, então L é igual a 3P. Então, observe, eu já sei que L é igual a 3P. Então, nesta equação aqui, no lugar do L, a gente vai substituir e escrever 3P. Então, P vezes 3P vai ficar 3P ao quadrado, que é igual a 432. Vamos pegar esse 3, está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Então, a gente tem que P ao quadrado é igual, dividindo 432 por 3, a gente vai encontrar 144. Para a gente achar o valor do P, operação inversa à exponenciação é a radiciação. Então, P vai ser a raiz quadrada de 144. E qual é a raiz quadrada de 144? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Esse número é 12. Portanto, a gente conseguiu formar aqui 12 pilhas. Assim, esses 432 livros aqui foram divididos em 12 pilhas. E cada pilha ficou com quantos livros? Basta pegar o valor de P que a gente encontrou que é 12, a gente substitui aqui nessa outra. Então, aqui no lugar de P a gente coloca 12. 3 vezes 12, 36. Assim, cada pilha ficou com 36 livros. Ele também informou que em uma semana, 3 dessas pilhas tiveram seus livros catalogados. Então, nós já sabemos que 3 pilhas já tiveram seus livros catalogados.
E ele quer saber qual que é o número de livros que ainda precisam ser catalogados. Ora, se o total de pilhas que nós temos são 12 pilhas e 3 pilhas já tiveram seus livros catalogados, ainda faltam quantas pilhas para ter os livros catalogados? O total é 12. 3 já tiveram seus livros catalogados. Então 12 menos 3, então ainda faltam 9 pilhas. Como cada pilha tem 36 livros, então o número de livros que ainda precisam ser catalogados vai ser 9 vezes 36, isso aqui vai totalizar 324. E essa resposta entrei aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. Ela diz assim: um colégio realizou uma excursão na qual participaram alunos, professores e inspetores, no total de 140 pessoas. O número de alunos era igual a 22 vezes o número de professores, e o número de inspetores era 1/3 do número de professores. O número de alunos dessa excursão era qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que esse colégio realizou uma excursão na qual participaram alunos, professores e inspetores, no total aqui de 140 pessoas. Então, se a gente somar aqui o número de alunos que participou dessa excursão, que eu vou chamar de A, com o número de professores que participou da excursão, que eu vou chamar de P, com o número de inspetores que participou da excursão, que eu vou chamar de I, isso tem que dar esse total aqui de 140 pessoas. Repare, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, ele também informou para a gente que o número de alunos A aqui era igual a 22 vezes o número de professores, e que o número de inspetores I era igual a 1/3 aqui, do número de professores P. Agora a gente pega esse valor de A que nós colocamos aqui e esse valor de I que a gente também escreveu aqui, nós vamos substituir nessa primeira equação. Então eu já sei que A é 22P. Então aqui no lugar de A a gente vai escrever 22P mais P. E também já sabemos que I é 1/3 de P. Então no lugar de I a gente vai escrever mais 1/3 de P. E isso é igual a 140. Aqui agora é só juntar. 22P mais P que vai dar 23P. Mais 1/3 de P. E isso é igual a 140. Temos esta equação aqui que tem fração. Como tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo aqui, observe, é 3. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 3 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 3 vezes 23P, aqui vai ficar 69P. 3 dividido por 3 dá 1 vezes mais 1P, vai ficar mais 1P ou mais P. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 3 vezes 140, eu não vou multiplicar isso aqui, eu vou apenas deixar indicado o produto. 140 vezes 3. 69P aqui, mais P vai dar 70P, que é igual a 140 vezes 3. Observe, eu não multipliquei porque agora fica mais fácil. Esse 70 está aqui multiplicando, e não vai passar para cá dividindo. Então eu já posso simplificar logo 140 aqui com 70. Dividindo 140 por 70 aqui vai dar 2. Assim o valor de P vai ser 2 vezes 3, 6. Portanto, o número de professores eram 6. Só que a questão quer saber qual que é o número de alunos da excursão. Bom, eu já sei que o número de alunos é 22 vezes o número de professores. Como eu já sei que o número de professores aqui é 6, então 22 vezes 6 vai dar 132. Então o número de alunos dessa excursão eram 132 alunos. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim: um estudante comprou 5 canetas diferentes, uma de cada tipo. A tabela informa o preço de 3 desses tipos e indica que o preço da caneta Rollerball é R$ 2,00 mais caro do que o preço de uma caneta esferográfica gel. Sabendo que a média aritmética dos preços das canetas esferográfica gel e marca-texto foi 60 centavos inferior à média aritmética dos preços das 5 canetas,
o preço da caneta Rollerball é qual desses daqui. E aqui ele colocou a tabela indicando para a gente aqui o tipo de cada uma das canetas com seu respectivo preço unitário. Ele informou para a gente que a média aritmética dos preços das canetas esferográfica, esferográfica gel e marca-texto foi 60 centavos inferior à média aritmética dos preços das 5 canetas. Então, a média aritmética dos preços dessas 3 canetas aqui foi 60 centavos inferior à média aritmética dos preços das 5 canetas. Então, a gente precisa encontrar aqui a média aritmética dos preços dessas 3 canetas e também a média aritmética dos preços dessas 5 canetas. Vamos começar calculando aqui a média aritmética dos preços das 3 canetas aqui, ó. Caneta esferográfica, esferográfica gel e marca-texto. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, que é a soma dos preços dessas 3 canetas aqui, ó. A caneta esferográfica, cujo preço está marcando aqui que é R$2, mais a caneta esferográfica gel aqui, que o preço está marcando que é X. E também aqui a marca texto, que ele está marcando aqui para a gente que é R$1,60. R$1,60 vai correr escrever 1,6. Isso aqui é dividido pelo total de termos, que é o total aqui dos tipos de canetas, que são 3. Que agora é só fazer essas continhas. Então vamos colocar aqui, ó, traço de fração. 2 mais 1,6 aqui vai dar 3,6. Mais x isso aqui sobre 3. Pronto, então nós já temos aqui a média aritmética dos preços dessas 3 canetas. Da esferográfica, esferográfica gel e marca-texto. Agora a gente vai calcular também a média aritmética dos preços das 5 canetas. Então vamos colocar um outro traço de fração. Aqui na parte de cima é a soma dos termos, que vai ser a soma aqui dos preços das 5 canetas. Então vamos somar aqui a primeira, que é a esferográfica, que é R$2, mais a esferográfica gel aqui, ó, que é X, mais a marca-texto, que é 1,60, ou a mesma coisa de escrever 1,6, mais a hidrográfica, que é 2,40, que é a mesma coisa de escrever 2,4, mais a Rollerball, que ele está querendo aqui, X mais 2. Isso aqui dividido pelo total de termos, que é o total dos tipos de canetas, que dessa vez são 5. Então isso aqui é dividido por 5. Fazendo essas continhas aqui novamente. Então vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Aqui observa, vamos somar isso aqui logo, ó. 1,6 aqui, ó, mais 2,4, 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 2 aqui, ó, 8. Mais x, mais 2x. Isso aqui sobre 5. Então, nós já temos a média dos preços aqui dessas 3 primeiras canetas e a média dos preços aqui dessas 5 canetas. Ele informou para a gente que a média aritmética dos preços dessas 3 canetas aqui foi 60 centavos inferior à média aritmética dos preços das 5 canetas. Então, a média aritmética dos preços dessas 3 canetas foi 60 centavos inferior, ou seja, a menos que a média aritmética dos preços das 5 canetas. Então, a média dessas 3 canetas vai ser igual à média das 5 canetas, como é 60 centavos inferior, então menos 60 centavos, que é a mesma coisa escrever menos 0,6. Mas repare, essa média das 3 aqui a gente tem que é 3,6 mais x sobre 3. Isso é igual à média das 5 que nós encontramos também, que é 8 mais 2x sobre 5. Isso aqui menos 0,6. Chegamos nesta equação aqui, ó, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Nosso mínimo aqui, observe, como 3 e 5 aqui, ó, são números primos entre si, o nosso mínimo aqui vai ser o produto entre eles. 3 e 5, 15. Então, nosso mínimo é 15. Pegamos esse mínimo que é 15, dividimos embaixo, o resultado e multiplica em cima. Então, 15 por 3 dá 5. 5 vezes a parte de cima vai ficar 5 vezes 3,6 mais x. O mínimo que é 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes a parte de cima vai ficar 3 vezes essa parte de cima, que é 8 mais 2x. O mínimo que é 15 dividido por 1 tem aqui embaixo, dá 15. Vezes 0,6, fazendo essas continhas, a gente chega em menos 9. E agora aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 5 aqui, ó, multiplicar todo mundo aqui dentro desse parênteses, e esse 3 também vou multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Então, fazendo as continhas aí, ó, 5 vezes 3,6, isso aqui vai dar 18. 5 vezes mais x, mais 5x. Agora aqui, ó, 3 vezes 8, 24.
3 vezes mais 2x mais 6x, menos 9. Vou pegar isso aqui e passar para cá. Então, nós vamos ter aqui, ó, 18 mais 5x, aqui, ó, 24 menos 9, que vai ficar 15, mais 6x. Vou pegar esse 15 e passar aqui para o primeiro membro, e esse 5x a gente passa para o segundo. Então, está mais 15, vem para cá menos 15. 18 menos 15, aqui vai ficar 3. Passando mais 5x para lá, vai menos 5x. 6x menos 5x vai dar x. Se 3 é igual a x, então x é igual a 3. Então, achei o valor do x aqui, que é o preço da caneta esferográfica gel. Então, já sei que o preço dessa caneta esferográfica gel é R$3. Só que ele quer o preço da caneta Rollerball. A Rollerball é x mais 2. Como x eu já sei que é 3, então 3 mais 2, o preço da Rollerball vai ser R$5. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de triângulo pitagórico, teorema de Pitágoras e cálculo de área e de perímetro. A questão diz assim: uma folha retangular ABCD de papelão, com AB igual a 9 centímetros e BC igual a 12 centímetros, foi dividida em 3 regiões poligonais, P1, P2 e P3, de modo que a região P2 era um triângulo retângulo, com a hipotenusa medindo 10 centímetros e cateto F, sendo o ponto E sobre o lado AD, o ponto F sobre a diagonal BD do retângulo, e a E igual a 4 centímetros conforme mostra a figura. A área da região poligonal P1 e o perímetro da região poligonal P3 são respectivamente iguais a qual desses daqui? E aqui ele deu essa figura para poder ilustrar para a gente a situação. Está informando que nós temos essa folha retangular aqui, ó, A, B, C, D. Disse que essa medida de AB aqui está indicando que é 9 centímetros, que BC, essa aqui, é 12 centímetros. Diz que essa folha retangular aqui, ela foi dividida em 3 regiões poligonais, P1, P2 e P3. Então tá aqui, ó, P1, P2 e P3. Falou pra gente que de modo que a região P2, essa região P2 aqui, é um triângulo retângulo. De fato, aqui nós temos esse triângulo retângulo, está indicando que nós temos esse ângulo reto aqui, ó, esse ângulo de 90 graus, com a hipotenusa medindo 10 centímetros. Está marcando aqui que essa hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo retângulo, que é o lado que está de frente aqui, ó, para esse ângulo reto, essa hipotenusa mede 10 centímetros. Falou que nós temos esse cateto F aqui, ó, sendo o ponto E aqui, ó, sobre esse lado AD. O ponto F aqui sobre esta diagonal BD aqui do retângulo. Também diz que a E é 4 centímetros. E está querendo que a gente calcule aqui a área da região poligonal P1 e o perímetro da região poligonal P3. Então, eu quero que a gente calcule a área da região poligonal P1, então é para a gente calcular essa área aqui, ó, de P1, e também o perímetro dessa região P3. Então, nós vamos achar a área de P1 e o perímetro aqui, ó, de P3. Mas observe, como ele informou para a gente que A, B, C, D, ele informou que isso aqui é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse lado aqui, ó, mede 9, esse daqui também vai ter que medir 9. Se esse lado aqui, ó, mede 12, esse aqui de cima também tem que medir 12. Mas a gente já sabe que esse daqui, ó, mede 4. Se esse aqui mede 4 e todo esse aqui, ó, mede 12, então só essa parte aqui só pode ser 8. 8 mais 4 realmente aqui vai dar 12. Agora repare, P2 a gente sabe que é um triângulo retângulo. E eu sei que esse pedaço aqui, ó, mede 8. Esse pedaço aqui é um cateto desse triângulo aqui, P2. Mas eu sei que a hipotenusa mede 10. Então, para a gente determinar esse outro cateto aqui, ó, observe, a gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras. No entanto, perceba, como a hipotenusa aqui é 10, esse cateto mede 8, então, se você se lembrar aqui do triângulo pitagórico, esse outro cateto aqui, ó, só pode medir 6. Mas se você tiver alguma dificuldade em enxergar que esse é um triângulo pitagórico, aplique o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. E você vai achar que essa medida aqui tem que ser 6 aqui, ó. Beleza?
Mas aqui a gente aplicou facilmente aqui o triângulo pitagórico, nós encontramos que esse cateto aqui tem que ser 6. Então, se a hipotenusa é 10, um cateto é 8, o outro cateto só pode ser 6. Agora observe, ele diz que essa medida F está sobre essa diagonal BD aqui, ó, do retângulo. Mas repare, eu não sei quanto que mede esta diagonal. No entanto, como ele informou para a gente que isso aqui é um retângulo, então esse ângulo aqui também é reto. Portanto, esse triângulo BCD é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, para a gente encontrar essa medida de BD, a gente pode aplicar aqui também o teorema de Pitágoras. O quadrado aqui da hipotenusa é igual à soma do quadrado aqui, ó, dos catetos. Então, essa hipotenusa BD aqui, ó, ao quadrado, vai ser igual a esse cateto 12 ao quadrado, mais esse outro cateto 9 ao quadrado. E aqui é só fazer essas continhas. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81. E 144 mais 81 vai dar 225. Para a gente achar agora a medida de BD, operação inversa é exponenciação e a radiciação. Então, nós vamos ter que BD vai ser a raiz quadrada de 225. E qual é a raiz quadrada de 225? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 225? Esse número é 15. Então, já sei que essa medida BD aqui, ó, vale 15. Mas nós precisamos achar aqui, ó, a área dessa região P1. Mas veja, essa região P1 aqui está formando aqui, ó, esse trapézio que é um trapézio retângulo. E para a gente achar a área de um trapézio, a fórmula é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior do nosso trapézio é tudo isso aqui, ó, que vale 9. Então, a base maior vale 9. A base menor a gente encontrou aqui que vale quanto? Esse pedacinho aqui, ó, vale 6. Então, a base menor é 6. E a altura e a distância entre essas duas bases aqui, ó, que vale 4. Então, isso aqui, ó, vezes 4. Fazendo as continhas aqui, nós vamos ter traço de fração. 9 mais 6 aqui vai dar 15. Vezes 4, tudo isso sobre 2. 4 aqui a gente pode simplificar com 2, aqui sobra 2. Então, 15 vezes 2 vai dar 30. Pronto, então já sei que a área de P1 deu 30. Mas eu também preciso achar aqui, ó, o perímetro da região P3. Perímetro é a soma dos lados do polígono. Então é só somar todos esses lados aqui, ó. Então vou somar esse lado aqui, ó, que vale 12, mais esse lado que vale 9, mais esse lado BD que a gente acabou de encontrar aqui, ó, que vale 15. Somando isso aqui vai dar quanto? 12 com 15, 27, mais 9 vai dar 36. Assim como a questão que é a área da região do poligonal P1 e o perímetro da região poligonal P3, então a área de P1 aqui, ó, deu 30 e o perímetro de P3 deu 36. Então a resposta vai ser 30 e 36. Procurando isso aqui nas alternativas, 30 e 36, a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou de máximo divisor comum e cálculo do volume de alguns sólidos. A questão diz assim: um bloco de madeira no formato de um prisma reto de base retangular foi totalmente dividido em cubinhos iguais e de maior aresta possível, não ocorrendo sobras. A figura mostra as medidas das arestas do prisma antes da divisão em cubinhos. Após a divisão desse bloco em cubinhos, foram retirados 64 cubinhos. A soma dos volumes dos cubinhos restantes ficou igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar esse bloco de madeira para a gente que tem o formato de um prisma reto de base retangular. Ou seja, isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Foram dadas essas dimensões de nosso paralelepípedo. Tem 20 centímetros aqui, ó, de comprimento, por 16 de largura e tem 24 centímetros aqui, ó, de altura. Falou para a gente que esse paralelepípedo, ou seja, esse prisma aqui, ele foi totalmente dividido em cubinhos iguais e de maior aresta possível, não ocorrendo sobras. Então, esse prisma, esse paralelepípedo retângulo, foi dividido aqui, ó, em cubinhos iguais, de maior aresta possível. Mas a gente não sabe qual que é a aresta desses cubinhos aqui, ó. Então, vou falar que vai ser de aresta A. Então, repare,
Nós vamos pegar todo esse prisma, todo esse paralelepípedo, e a gente vai dividir aqui em cubinhos de aresta A. Então nós vamos ter aqui vários cubinhos aqui no sentido do comprimento, vários cubinhos aqui no sentido da largura e vários cubinhos aqui no sentido da altura. Repare, nós vamos separar esse prisma, vamos dividir esse prisma aqui em cubinhos. Todos esses cubinhos aqui de maior aresta possível e não vai ter sobras, não vai sobrar nenhum espaço. Então se a gente vai dividir aqui todo esse comprimento em cubinhos aqui de aresta A, então vamos pegar esse comprimento 20 centímetros aqui do nosso prisma e nós vamos dividir aqui em cubinhos de aresta A. E não vai ter sobras aqui. Então essa divisão aqui precisa ser uma divisão exata. 20 dividido aqui por essa medida A, que é a aresta do nosso cubinho aqui, não pode ter resto. Essa divisão tem que ser uma divisão exata. O mesmo ocorre aqui no sentido da largura. Nós vamos colocar vários cubinhos aqui também no sentido da largura. Significa então que se a gente pegar esses 16 centímetros, que é a largura, e dividir aqui em cubinhos de aresta A, então vamos pegar esses 16 centímetros e nós vamos dividir aqui em cubinhos de aresta A. Aqui também não pode ter sobra, portanto essa divisão também é uma divisão exata. E o mesmo aqui finalmente com a altura. Nós vamos pegar essa altura e nós vamos colocar aqui vários cubinhos aqui no sentido da altura. Ao fazer essa divisão aqui de vários cubinhos, não pode ter sobra também. Nós vamos dividir esses 24 centímetros aqui em vários cubinhos de aresta A. E aqui também não pode ter sobra. Então essa divisão também é exata. Então se todas essas divisões aqui são divisões exatas, significa que esse número A que a gente está procurando aqui, repare, esse número A precisa ser divisor desses números aqui. As divisões são exatas. Então esse número A ele precisa ser um divisor desses três números aqui. E precisa ser o mesmo divisor para os três. Portanto, é um divisor que é comum. E ele também informou para a gente que essa aresta é a maior aresta possível. Então, esse número A que nós estamos procurando aqui precisa ser o maior divisor comum. Portanto, se nós estamos procurando o maior divisor comum, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses três números aqui, entre 20, 16 e 24. Bom, nesse caso aqui, pessoal, perceba que a gente nem precisa fazer nenhum cálculo. Nós queremos o máximo divisor comum entre 20, 16 e 24. Ou seja, qual é o maior número que é possível dividir 20, 16 e 24 ao mesmo tempo? Qual é o maior número que dá para dividir esses três números ao mesmo tempo? Repare que vai ser 4. O maior número que dá para dividir os três ao mesmo tempo aqui é 4. Então, o máximo divisor comum entre 20, 16 e 24 é 4. Esse máximo divisor comum é exatamente essa medida A que a gente está procurando aqui. Então, nós já sabemos que a aresta A de nosso cubinho aqui vai medir 4. Como eu já sei que a aresta de nosso cubinho aqui vale 4, então o volume de um cubinho desse aqui vai ser quanto? Para achar o volume de um cubinho é só multiplicar essas três dimensões. Essa medida 4 aqui, vezes essa medida 4, vezes essa medida 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 aqui vai dar 64. Então o volume de um cubinho desse aqui deu 64. Mas ele falou que após a divisão desse bloco em cubinhos foram retirados 64 cubinhos. Então qual vai ser o volume dos 64 cubinhos que foram retirados? Bom, como o volume de um cubinho é 64 e foram retirados 64, então é só pegar 64 e multiplicar por 64. Fazendo essas continhas aí. 64 vezes 64, então o volume dos 64 cubinhos deu 4.096. Só que eu quero saber qual que é a soma dos volumes dos cubinhos restantes. Portanto, nós queremos aqui o volume dos cubinhos que restaram. Qual vai ser esse volume dos cubinhos que restaram? Basta pegar o volume do prisma todo e retirar o volume dos 64 cubinhos que foram retirados. Então, para determinar o volume dos cubinhos que restaram, é só pegar o volume de todo o prisma e tirar aqui o volume desses 64 cubinhos que foram retirados. Esse volume dos 64 cubinhos que foram retirados, a gente já sabe que é 4.096. Então, esse volume aqui a gente tem que é 4.096.
Então a gente precisa calcular aqui, ó, o volume desse prisma. E como que a gente faz para calcular o volume desse prisma, que é um paralelepípedo retângulo? Basta multiplicar essas três dimensões, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então vai ser 20 vezes 16 vezes 24. E fazendo essas continhas aí, ó, 20 vezes 16 vezes 24, a gente vai chegar em 7.680. Assim, o volume do prisma, que a gente já sabe que é 7.680. Assim, o volume dos cubinhos restantes vai ser 7.680 menos 4.096. Fazendo essas continhas, vai chegar em 3.584. E procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra B. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!